Que bom ter você aqui. Se inscreva em nosso canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Divida esse carinho. Pode soar inusitado sermos comparados a ovelhas, mas foi este o termo que Jesus usou para descrever os filhos de Deus. Suas ovelhas são todas as pessoas que confiam em Jesus como Salvador e por quem Ele deu a vida. As Escrituras dizem que essas ovelhas são identificadas por 3 características. Elas conhecem o seu pastor, ouvem a sua voz e o seguem. Nosso pastor nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele nos procurou quando estávamos perdidos, chamou cada um de nós para dentro do seu rebanho pelo nome. A resposta certa a esse chamado é crer no Senhor Jesus e segui-lo. Desse momento em diante, devemos crescer em nossa capacidade de ouvir e obedecer à sua voz. Acontece que às vezes somos como ovelhas rebeldes egocêntricas e falhamos em dar ouvido ao que Cristo diz. Começamos a ignorar suas instruções e damos ouvido a outras vozes que prometem nos dar o que queremos. Quanto mais longe vamos seguindo nosso caminho, mais difícil é ouvir e reconhecer a voz de Cristo. Deus se humilhou ao se tornar homem e viveu entre ovelhas humanas pecadoras e obstinadas. Ele entregou sua vida para que todos os que crescem nele pudessem entrar no aprisco e se tornar parte do seu rebanho, do qual Jesus é o pastor. É Ele quem alimenta suas ovelhas, as protege do inimigo, as traz de volta quando se perdem, fortalece os que estão fracos e cuida das feridas de todos. Quando estamos com dificuldade de ouvir o Senhor, o melhor que podemos fazer é renunciar nossos desejos pessoais e fixar nossa atenção no que Deus deseja. Só assim resgataremos a capacidade de discernir a voz de nosso bom pastor nos chamando de volta para Ele. Ser uma das ovelhas de Cristo é a posição mais segura e reconfortante possível, pois Ele conhece cada um de nós intimamente e nos chama pelo nome. Nos guia em cada passo e nos resgata e restaura quando caminhamos longe. Ele sabe o que é melhor para nós, hoje e eternamente. E quando somos verdadeiramente seus, podemos distinguir sua voz de todas as outras para o seguir em obediência e segurança. Ele estava celebrando a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodeando-o, os judeus disseram: "Por quanto tempo você vai nos deixar curiosos? Se você é o Messias, diga-nos diretamente." Jesus respondeu: "Eu já disse, mas vocês não acreditaram. Tudo o que fiz foi autorizado por meu Pai. Ações que falam mais alto que palavras. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou a elas a vida real e eterna. Elas estão protegidas do destruidor o tempo todo. Ninguém consegue roubá-las de mim. O Pai, que as pôs sob minha responsabilidade, é muito maior que o destruidor, que o ladrão. Ninguém pode tirá-las dele. Eu e o Pai somos um só coração, uma só mente." Jesus, nosso pastor, conhece você desde antes da fundação do mundo. Ele te resgatou quando você estava perdido e te chamou pelo nome para ser parte do seu rebanho. Venha para mais perto do bom pastor e peça para ele falar com você agora. Se você tiver dificuldade para ouvir a voz do Senhor,
entregue a Ele seus desejos pessoais e volte a sua atenção inteiramente ao que Deus deseja e à sua palavra. Peça para o Espírito Santo para te fortalecer em obediência e conhecimento de Deus. Pense nisso. Que mensagem incrível, não é mesmo? Compartilhe com as pessoas que você gosta e se inscreva em nosso canal. Jesus frequentemente fala sobre o reino de Deus. Ao estudar a Bíblia, percebemos que a realidade do reino é tanto algo para ser vivido agora, quanto uma promessa para um mundo vindouro. Encontramos na Bíblia várias passagens que nos mostram que o reino existe agora. Vemos Jesus dizer que o reino está em nosso meio. Ele também promete que fará novas todas as coisas. E até ensina que devemos orar: venha o teu reino. Jesus garante aos seus seguidores que deles é o reino dos céus. Quando Jesus foi abordado pelos fariseus, que perguntaram quando o reino de Deus viria aqui na terra, estas palavras tinham o objetivo de provocar Jesus, tentando forçá-lo a instituir seu reino de uma vez, ou fazê-lo parar de alegar que era o Messias. Portanto, o reino de Deus é mais do que apenas uma morada. Na verdade, é o reino sobre toda a terra, suas regras por todo o tempo e eternidade. Ainda que os fariseus dissessem que desejavam o reino de Deus, eles rejeitam o rei. Ele tinha outras ideias preconcebidas sobre como o reino de Deus seria ou deveria ser. E a obstinação deles sobre a forma como acreditavam que Deus deveria salvar seu povo só cegou e os impediu de reconhecer Jesus como Messias. Jesus dizia a eles: estou aqui na frente de vocês, mas vocês ainda não podem me ver, enfatizando que o reino de Deus é recebido por aqueles de coração aberto. É importante nos perguntarmos se estamos perdendo de vista o reino de Deus porque sua maneira de trabalhar parece diferente do que queremos. E esse nosso coração está verdadeiramente aberto para aceitar Jesus como Senhor e guia de nossa vida? Que atitude podemos tomar para fazer o reino de Deus avançar na terra? Essas são perguntas que nos levaram a aprofundar nossa busca pelo reino de Deus todos os dias. Questionado pelos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não se baseia no calendário, nem quando alguém disser venha aqui ou está lá. Sabe por quê? Porque o reino de Deus já está entre vocês. Ele prosseguiu, dirigindo-se aos seus discípulos: dias virão em que vocês vão ficar desesperados para ver pelo menos um vislumbre dos dias do Filho do Homem. Mas não verão nada. Alguns dirão: olhem lá, ou vejam aqui. Não deem crédito. A vinda do Filho do Homem não é algo para ver. Ele virá inesperadamente. Como todo o céu se ilumina com um simples relâmpago, assim será o dia do Filho do Homem. Mas antes disso, é preciso que ele sofra e seja rejeitado pelo povo desta geração. A vinda do Filho do Homem será como na época de Noé. Cada um cuidava da própria vida e vivia se divertindo, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada, até que o dilúvio
destruiu todos. Jesus nos diz que o reino de Deus está em nosso meio. Entre na presença de Deus e pergunte como Ele pode te usar para promover o reino e glorificar o nome dEle. Convide o Espírito Santo a te ajudar a crescer no amor, perdão e humanidade. Medite sobre como você pode amar as pessoas sem esperar nada em troca, perdoá-las quando for ofendido e mostrar humanidade e boa vontade ao interagir com cada uma. Pense nisso. Esperamos que estas mensagens estejam fazendo diferença em sua vida, que você tenha aproveitado. Compartilhe com pessoas que também precisam ouvir essas mensagens e peça para se inscrever em nosso canal. Olho ao meu redor e descubro que as coisas que quero levar não podem ser levadas. Excedem os tamanhos permitidos. Já imaginou chegar ao aeroporto carregando um colchão para ser despachado? As perguntas são muitas. E se eu tiver vontade de ouvir aquela música? E o filme que costumo ver de vez em quando, como se fosse a primeira vez? Desisto. Jogo o que posso no espaço delimitado para minha partida e vou. Vez em quando me recordo de alguma coisa esquecida, ou então, inevitavelmente, concluo que mais da metade do que levei não me serviu para nada. É nessa hora que descubro que partir é uma experiência inevitável de sofrer ausências. E nisso mora o encanto da viagem. Viajar é descobrir o mundo que não temos. É o tempo de sofrer a ausência que nos ajuda a mensurar o valor do mundo que nos pertence. Então descobrimos o motivo que levou o poeta a cantar: bom é partir, bom mesmo é poder voltar. Ele tinha razão. A partida nos abre os olhos para o que deixamos. A distância nos permite mensurar os espaços deixados. Por isso, partidas e chegadas são instrumentos que nos indicam quem somos, o que amamos e o que é essencial para que a gente continue sendo. Ao ver o mundo que não é meu, eu me reencontro com o desejo de amar ainda mais o meu território. É consequência natural que faz o coração querer voltar ao ponto inicial, ao lugar onde tudo começou. É como se a voz identificasse a raiz do grito, o primeiro elemento. Vida e viagem seguem as mesmas regras. Os excessos nos pesam e nos retiram a vontade de viver. Por isso, é tão necessário partir, sair na direção das realidades que nos ausentam. Lugares e pessoas que nos pertencem ao contexto de nossas lamúrias, hospitais, asilos, internatos. Ver o sofrimento de perto toca na ferida que não dói na nossa carne, mas que de alguma maneira pode nos humanizar. Andar na direção do outro é também fazer uma viagem, mas não leve muita coisa. Não tenha medo das ausências que sentirá. Ao adentrar no território alheio, quem sabe assim os seus olhos se abram para enxergar um jeito novo, o território que é seu. Não leve os seus pesos. Eles não lhe permitirão encontrar o outro. Viaje leve, leve, bem leve, mas se leve. Pense nisso.
Obrigado por ouvir mais esta mensagem. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você gosta, com os grupos que você está. Torne alguém feliz.